céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, é como Aleluia. a cruz, o leio tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Aleluia. Grandioso és tu, grandioso Jesus. és tu. Então minha Glória a Deus. alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, Aleluia. meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Aleluia. Então minha alma canta. A paz do Senhor Jesus, os nossos irmãos, paz do Senhor Jesus, pastora Mauri, a paz do Senhor Jesus, missionária Graça. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para a honra e glória do nosso Deus, né? Como nós fazemos todas as quarta-feiras, hoje estamos aqui no estudo bíblico online. Lembrando que quarta-feira passada, por motivo assim de força maior, não tivemos possibilidade de fazer o estudo. Quarta-feira, irmãos, como eu iria viajar para Curitiba, eu com a minha filha ia fazer aniversário, a família resolveu fazer de última hora uma comemoração para minha filha antes da gente viajar. E o meu genro também, que ele viajou, está no México. Então, por esse motivo, a gente então tivemos que, infelizmente, não fazer o estudo bíblico de quarta-feira passada, mas hoje estamos aqui para repor a lição de número 4. Vamos mais 2 minutinhos aguardar mais os irmãos que vão entrar. Aleluia.
E neste momento nós vamos então orar ao nosso Deus, agradecer a Deus por Ele ter nos dado este momento de nós estarmos aqui no estudo bíblico, como nós fazemos todas as quarta-feiras, né? Então, nesse momento nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Santo Filho, Senhor, nós te apresentamos nas tuas mãos, ó Deus, aqueles que nos pedem oração, através, Pai, do WhatsApp, através do Facebook, através, ó Deus, de todas as redes sociais, Pai. Nós te apresentamos nas tuas mãos agora, aqueles que estão doentes, que estão enfermos, enfrentando os problemas, dificuldades, Senhor Deus e Pai. Nós colocamos diante do Senhor, sabendo que o Senhor, ó Pai, nesse momento, esteja, ó Deus, com as mãos estendidas sobre cada casa, sobre cada lar, cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, nós te apresentamos pedido de oração que estão no nosso grupo de oração de família, que estão no grupo de oração da igreja, Pai. Nós colocamos diante do Senhor e assim nós te pedimos a tua bênção, a tua vitória em favor de cada vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E pedimos a Deus que o Senhor venha abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, para que junto, meu Deus, nós possamos aprender da tua palavra, nesse estudo bíblico online que nós fazemos, ó Deus, todas as quarta-feiras, Pai. Abençoa aqueles, ó Deus, que têm participado, aqueles que têm nos ajudado, aqueles que estão, ó Pai querido, através das outras redes sociais, quando nós, Pai querido, postamos ali, no YouTube, também no Facebook, no WhatsApp, que todas as pessoas, ó Pai, tenham acompanhado, que sirva de bênção, de vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Irmãos, hoje a lição de número 4, que era para nós ser feito na quarta-feira passada, ela traz o título Quando a criatura vale mais do que o Criador. Isso é difícil, né? A criatura não pode valer mais do que o Criador. Então é sobre isso que nós vamos estar falando. Quando a criatura vale mais do que o Criador. Isso são inversões de valores, né? Nosso texto áureo desta noite diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente e amém. Romanos 1 e 25 é o nosso texto áureo. Nossa verdade prática diz assim: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Usurpação significa falsificação. Então, não podemos deixar que isso aconteça, de estarmos exaltando a criatura acima do Criador. O Criador é Deus, né? Então, exaltação da criação, da criatura, acima do Criador, e é a usurpação, é uma usurpação, ou seja, é uma falsificação da glória divina pela mentira e pela vaidade humana, pela vaidade do ser humano, né? Nossa leitura em classe dessa noite está no livro de 1 Romanos, do capítulo 18 até o capítulo 20, o versículo 25. Capítulo 1, versículo 18 até o versículo 25, que nos diz, assim como nós vamos ler agora: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens que se detêm a verdade em injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, deles manifesta. Por quê? Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas,
para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Verso 22. Dizendo-se sábio, torna-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptos, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, os homens conseguem chegar a esse ponto, né? Muda aquilo que Deus determinou pelos seus próprios pensamentos, seus próprios desejos, e faz do jeito que está escrito aqui nesse versículo. Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram mais a criatura do que o Criador. Nós vamos falar muito sobre isso no decorrer da nossa lição dessa noite. A apresentação da lição dessa noite, ela tem os objetivos da lição. No tópico 1, identificar as consequências da irregularidade, da irreligiosidade e culto à criatura. Irreligiosidade e culto à criatura. No tópico de número 2, nós vamos compreender a origem histórica do humanismo e dos seus desdobramentos em suas culturas. E no tópico de número 3, nós vamos conhecer os tipos de autoidolatria e as orientações bíblicas para escapar desses males. Então, esse nós vamos estudar no terceiro tópico. Então, cada tópico nós temos um tema muito importante, muito bom, que nós precisamos, então, compreender, né? A nossa introdução dessa noite, ela nos diz assim: a soberba e a insatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Então, a soberba e também a insensatez. O que é? O que significa a palavra insensatez, né? É falta de prudência ou também de juízo. Então, a soberba e a insensatez do homem, ímpio o mantém ele afastado da verdade de Deus. Com o advento da evolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura, passou cada vez mais priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. Essa palavra detrimento significa perda. Significa perda. Então vamos ler do jeito que precisa para nós entender melhor aqui. Olha, com o advento da evolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura, detrimento, ou seja, da perda do Criador. Está passando a valorizar a criatura e perdendo o Criador. A autoidolatria, o coração perverso e a escolha dos prazeres da carne
colocaram a raça humana em inimizade contra o nosso Deus. Então, é disso que nós temos que tomar cuidado, olha. O que é autoidolatria? Autoidolatria é quando a pessoa se idolatra a si próprio, é o amor exagerado em si próprio. Quando a pessoa chega numa condições dessa, ela ama a si próprio. E a Bíblia diz que no final dos tempos viria homens amantes de si mesmo. Então, amor exagerado de si próprio, da própria pessoa, é um amor exagerado, ou das próprias obras, daquilo que a pessoa faz. Então, nós temos que tomar cuidado para não chegar ao ponto de cometer a auto-idolatria, de amar a nós próprios, em vez de amar a Deus Todo-Poderoso. Não é quer dizer que nós não podemos nos amar, é o amor exagerado. Amor exagerado. Então, precisamos tomar o cuidado, né? Para não entrarmos nesse patamar de estarmos cometendo a auto-idolatria, de ter um coração perverso, a escolha pelos prazeres da carne, que coloca a raça humana em inimizade contra Deus. Então, na lição de hoje, é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas, ou seja, nós precisamos tomar um cuidado para não cairmos nesse ponto de termos uma auto-idolatria, se idolatrarmos, se admirarmos de uma certa forma, de chegar a ponto de achar que nós não precisamos mais de Deus, que Deus não precisa mais ser a prioridade na nossa vida. Então, precisamos tomar muito esse cuidado para que não chegamos a esse ponto, a auto-idolatria. Na nossa lição de hoje, nós vamos começar aqui o primeiro tópico, que tem o título dizendo o desprezo à verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então aqui, no nosso primeiro ponto, nós vamos falar sobre o desprezo à verdade. A impiedade e a injustiça, que é o primeiro ponto que nós vamos estar estudando, aqui no tópico de número 1, que tem o desprezo e a verdade. Então o primeiro ponto é a impiedade e a injustiça. O termo impiedade é a tradução do grego azebeia, que significa irreligiosidade. Irreligiosidade. O que é irreligiosidade? É uma pessoa que não tem compromisso com Deus, uma pessoa que não tem, ele não despreza Deus, não tem religião. Aí você vai falar, mas pastor Arnaldo, você fala tanto de religiosidade, agora então você quer dizer que nós precisamos ter religiosidade. Sim, nós vamos estar falando sobre isso no decorrer da nossa lição. Agora, nosso ponto, nós estamos falando sobre a impiedade e a injustiça, que o termo impiedade, ele é a tradução do grego azebeia, que significa irreligiosidade, uma pessoa que não tem religião. Ele refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Então, quando fala em religiosidade, está referido de uma pessoa que está vivendo os seus anos, a sua vida aqui na face da terra, ignorando o próprio Deus, como Deus não existisse. Então, ou seja, ele não reconhece a Deus, ele está vivendo aqui no mundo, ele tem uma vida, ele está vendo toda essa beleza que Deus fez, mas para ele, Deus não existe, ele ignora Deus, então ele está vivendo a sua vida como se Deus não existisse. Então, por isso, ele está vivendo uma irreligiosidade. Agora, já o vocábulo injustiça, ele vem do grego adikia, que significa
sem retidão. Então, a palavra injustiça, ela vem do grego, que significa adikia. Adikia, do grego é adikia, que significa sem retidão. E a palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o seu próximo. Então, quando nós olhamos essa palavra sem retidão, está referindo uma pessoa, como nós já falamos aqui, que não é reto diante de Deus. Além de não ser reto diante de Deus, ela também não é nem com o próprio ser humano, com o próximo, com as pessoas próximas. Ela não tem retidão, é uma pessoa, como nós já falamos aqui, a palavra sem retidão é uma palavra que traz a ideia de uma pessoa de uma pessoa que não é reto diante de Deus e nem do seu próximo. Ou seja, não tem retidão, não é reta diante de Deus nem dos seus próximos, nem do próximo, das pessoas que estão ao seu lado, seja a família, que seja um amigo de trabalho, da escola, que seja o vizinho, que seja qualquer pessoa que Deus colocar no caminho nosso. Nós temos que ter retidão diante de Deus e também com as pessoas. Isso é agradável também a Deus. Ambas as palavras, ela revela a situação geral da humanidade não regenerada. Uma pessoa que não é regenerada, uma pessoa que não tem conversão, uma pessoa que não tem vida com Deus, essa pessoa não regenerada. Então, para nós entendermos mais um pouquinho sobre isso, a perversidade e a depravação moral que se expressa a decisão deliberada do homem em desprazer a verdade divina, ou seja, que não tem prazer nas coisas de Deus, não tem prazer nas coisas divinas, nas coisas do nosso Deus. Essa investida contra o temor de Deus é a relativização do pecado e prioriza e aprisiona e também cauteriza a consciência humana. Tais ações provêm da recusa do homem em glorificar o próprio Criador. Ele, em vez de glorificar o próprio Deus, o próprio Criador, ele glorifica o ser humano, o homem, né? Então, o que nós encontramos aqui? A palavra que nós lemos aqui, que nós estamos falando sobre a autoidolatria, a pessoa que idolatra a si mesmo, que não tem prazer em Deus, não admira Deus, não obedece a Deus, e ela tem prazer nas suas próprias, se contempla, se admira a sua própria pessoa e esquece do próprio Criador, que é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, né? E Jesus está voltando e nós precisamos, então, glorificar o nosso Deus. E até pela nossa vida, pelas nossas atitudes, quando nós fazemos coisas boas, quando nós somos admirador da obra de Deus, da palavra de Deus, até nisso nós precisamos glorificar a Deus, porque sem Ele nada nós somos sobre a face da terra, né? Olha o que diz aqui. Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada. Então nós precisamos ter essa qualidade, ser regenerado, ou seja, diante do nosso Deus, uma pessoa convertida a Deus, uma pessoa que busca a Deus, uma pessoa que tem realmente a sua vida entregue totalmente nas mãos do nosso Deus, né? Aqui no livro de Romanos, capítulo 1, eu vou deixar aqui esse versículo. Não, esse aqui é o próprio texto áureo. O próprio texto áureo. Romanos 1,
E 25 que diz, ó, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, nós precisamos honrar a Deus, buscar a Deus e termos a Deus como o nosso Senhor, né? Isso nos coloca aqui nesse ponto de nós ter temor a Deus, obedecer a Deus e honrar também o nosso Deus. Como nós lemos aqui, ó, voltar um pouquinho para trás, nós lemos aqui que fala assim, olha, essa investida contra o temor de Deus, ela é relativização do pecado. O que é a relativização? É a construção, é a desconstrução da verdade. É uma pessoa que desconstrói aquilo que está construído. Ou seja, ela está querendo mudar aquilo que é a realidade. Que quando nós falamos do nosso Deus, que é o Criador, que nós somos a criatura. Então nós não podemos inverter os valores. Precisamos honrar a Deus, obedecer a Deus, amar a Deus e não a criatura, né? Glorificar a Deus também pela criatura, mas não honrar a criatura e desonrar o próprio Deus, né? Então, isso é relativização, que significa desconstrução da verdade. Que é desconstruir aquilo que está construído. O que a Bíblia fala sobre o pecado? O pecado que ele aprisiona e também cauteriza. O que é cauteriza? Ela destrói o pecado, destrói a consciência humana, e tais ações provêm da recusa do homem de glorificar a Deus, porque quando o homem está com a mente destruída, quando ele está desconstruído, a mente destruída, ele está cauterizado, a mente dele está cauterizada, não consegue enxergar Deus como nosso Senhor, não consegue enxergar Deus como Deus Todo-Poderoso. Então a mente está neutralizada, está desconstruída, está cauterizada. É por isso que está dessa forma, a ponto de não conseguir dar ouvido a Deus e nem de ter o coração aberto para o nosso Deus. No ponto 2, diz a insensatez humana. Insensatez. Eu já disse que insensatez é falta de juízo ou falta de prudência. Então, a insensatez humana. O apóstolo Paulo, ele assegura que a revelação geral de Deus por meio da natureza faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador. Nós precisamos de conhecer a Deus. Precisamos de ter essa inteligência, conhecer o nosso Criador. É dessa forma que nós vamos entender a grande realidade, conhecendo o nosso Deus. Então o apóstolo Paulo, ele assegura que a revelação geral de Deus por meio da natureza faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador, ou seja, possuir o conhecimento sobre o Criador, que é o nosso Deus. Precisamos conhecer. Vamos ver o que Paulo fala em Romanos 1. Vamos lá na Bíblia. Eu prometo ser bem rápido, tá? Mas vamos lá na palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Vamos ver o que Paulo está dizendo aqui, Romanos. Vamos lá para o livro de Romanos. Romanos 1. Aí nós vamos ler o versículo 19 e o versículo 20, que Paulo diz assim. Paulo diz assim: portanto, porquanto, o que de Deus pode se conhecer? Neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Aí diz aqui, olha, porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças, antes, nas suas especulações, se desvaneceram em seu coração, o insensato se obscureceu.
Ou seja, nós precisamos ter o conhecimento de Deus, obedecer a Deus, honrar a Deus e ter Ele como o nosso Criador e honrar a Ele como nosso Senhor. Por isso ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina, nem do seu eterno poder. Não obstante, mesmo em contato diário com essa revelação, o homem iníquo não glorifica a Deus e nem lhe rende graça. O que é o homem iníquo? O homem iníquo é um homem mau, um homem perverso. Homem mau, homem perverso. Então, é o homem iníquo, que não glorifica a Deus, que não honra a Deus, que não dá lugar ao nosso Deus. Em lugar de conhecer o Criador, o ser criado age como não fosse criatura e se comporta como fosse divino. O homem é assim. O homem, às vezes, ele não quer se comportar como ele é a criatura. Ele se quer colocar no lugar do próprio Deus, como fosse ele o Criador, como fosse ele o Deus, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Vamos ver o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 3 e versículo 5, lá no primeiro livro da Bíblia. Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada. Vamos lá no capítulo 3 e o versículo de número 5, que diz assim: porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Não foi isso que a serpente falou para a Eva? Se você comer desse fruto, os seus olhos vão se abrir. Você vai ser semelhante a Deus. Você vai ter todo o conhecimento. E foi dessa forma que Eva então se interessou a comer do fruto que Deus tinha dito para não comer. Preferiu desobedecer a Deus por causa de querer ter todo o conhecimento. Então, a pessoa quer chegar ao lugar de Deus. E é assim que a Bíblia nos mostra que Satanás foi expulso do céu, porque também teve essa inclinação. Em lugar de conhecer o Criador, o ser criado age como ele não fosse criatura. Ele se comporta como o próprio Deus, como fosse divino. Por causa das especulações pretensiosas, o seu coração e a sua auto-idolatria, tanto o seu raciocínio quanto o seu intelecto em relação à verdade torna-se inútil, ou seja, tudo que Deus deu ao homem, se o homem não saber usar, se torna inútil. Por isso que a Bíblia diz: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, todo o nosso conhecimento, tudo que nós temos alcançado de Deus, se nós não tomarmos cuidado, fica tudo inútil na nossa vida, né? Então é preciso nós fazermos tudo segundo a direção e a vontade do nosso Deus nas nossas vidas. Suas ideologias rejeita, perverte e substitui a verdade de Deus pela mentira do homem. É assim o coração do homem. A Bíblia diz que o coração do homem ele é enganoso. Se nós não tomarmos cuidado, nós chegamos a esse ponto. Em vez da nossa sabedoria, do nosso conhecimento nos ajudar, ele vai nos atrapalhar. Então nós precisamos estar honrando a Deus em primeiro lugar, colocando Deus em primeiro lugar, reconhecendo o nosso Deus e depois estando submisso a Ele, dentro de toda a vontade do nosso Deus, que nós vamos continuar caminhando sobre a face da terra. Então, para as pessoas que não pensam assim,
as suas ideologias, rejeita, perverte e substitui a verdade de Deus pela mentira do homem. E dessa insatez, ou seja, dessa imprudência, dessa falta de juízo, olha o que acontece. Dessa insatez, ou seja, dessa imprudência, falta de juízo, resulta o quê? A idolatria, a perversão moral, quando nós falamos de idolatria e perversão moral, nós estamos falando da intenção do mal. Perversão é a intenção do mal, aquela pessoa que tem no coração dela o desejo de praticar o mal. Então ela é uma pessoa que pratica a perversão, uma pessoa perversa. Ela tem o coração dela voltado para as coisas do mal, querendo fazer o mal. Então é um coração perverso, uma pessoa pervertida, né? Ponto de número 3. O culto à criatura. Culto à criatura. Ao rejeitar a Deus e suas leis, os filhos da ira são deixados à mercê de seus desejos sexuais e a degradação do próprio corpo. Ou seja, a rejeitar as leis de Deus. Quando a pessoa rejeita as leis de Deus, pessoa que não obedece a Deus, ela fica à mercê dos seus próprios desejos. Ela fica como que nós vamos então dizer aqui, à mercê, fica a favor de seus próprios desejos. Desejos carnais, desejos sexuais, as pessoas rejeitam as leis de Deus, as pessoas não mais obedecem a Deus, as pessoas não aceitam mais a palavra de Deus como fosse algo de prioridade na sua própria vida, então ela fica à mercê dos seus próprios desejos pecaminosos, dentre eles a impureza sexual, a degradação do próprio corpo, ou seja, usa o corpo do jeito que... E ainda fala assim, olha, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quero. É isso que eles colocam ainda, o corpo é meu, eu faço do meu corpo o que eu quero. Eu já disse aqui em outras lições, nós não somos os donos do nosso corpo. O nosso corpo, ele é apenas, nós somos mordomo dele, nós somos apenas cuidador do nosso corpo. É Deus que é o dono do nosso corpo, o dono da nossa vida, e nós, na verdade, somos mordomos fiel do nosso Deus, que cuidamos do nosso corpo, cuidamos da nossa vida, porque um dia Deus vai requerer de volta, né? Deus vai requerer de volta. Mas, pastor Arnaldo, como você diz que Deus vai requerer de volta, que ele vai para a sepultura, vira pó? Mas a Bíblia diz que a própria terra há de dar conta do nosso corpo para o nosso Deus, né? Então, voltando aqui para a nossa lição. Diz assim, aqui o texto bíblico, ele ratifica, ratifica significa afirma. Então ele ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens. Vamos ler Romanos 1:18. Vamos voltar para o livro de Romanos. Romanos 1:18. Vamos ver o que fala Romanos 1:18, que diz assim, pois do céu é revelado a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça, ou seja, detém a verdade e injustiça. Então, o nosso Deus é justo, né? Ainda que o homem pratique a injustiça, o nosso Deus, ele é justo. A corrupção moral do ser humano, ela deriva de sua rebelião contra Deus. A palavra deriva, o que é isso, a palavra deriva? Quando nós falamos a palavra deriva, nós falamos de uma pessoa que está sem rumo. A pessoa está sem rumo.
Então, voltando aqui à leitura, olha, a corrupção moral do ser humano torna ele sem rumo de sua rebelião contra o próprio Deus. Por isso que muitas pessoas se rebelam contra Deus. Não obedecem a Deus, negam a própria palavra de Deus, porque estão sem rumo, sem o entendimento, porque estão na corrupção do pecado. Sua natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em vez do seu Criador. Uma pessoa sem rumo, está perdida. Ela não sabe por que ela está cometendo isso. Porque ela está com as costas viradas para Deus, ela está negando a palavra de Deus, está sem rumo, ela está na natureza caída. Natureza caída é a natureza do nosso inimigo, né? Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Na ciência, a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político e o líder religioso se tornam uma pessoa de referência de idolatria em afronta ao próprio Criador, que é o próprio Deus. Então veja, a pessoa que está nessa situação, a pessoa que está sem rumo, ela está cometendo esse pecado terrível. Uma pessoa sem rumo. Assim, na religião, os seres criados, eles passam a fazer o quê? Adorar homens, adorar criatura, adorar a si mesmo. Está sem rumo. Então, começa a adorar. Na religião, começa a adorar... na religião começa a adorar quem? Criados. Voltando aqui. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados, passa a fazer culto para si mesmo, fazer culto para homem, passa a adorar criatura. É uma pessoa sem rumo, sem direção, sem o conhecimento do próprio Deus. E na ciência, a matéria é colocada acima de Deus. Quando as pessoas estão na religião, estão adorando a criatura em vez de adorar o próprio Deus. Quando fala de ciência, elas colocam, então, a matéria acima do próprio Deus. Dá mais valor na matéria do que no próprio Deus. E na sociedade, ela passa a adorar quem? O artista, o atleta, o político ou o líder religioso. Isso nós vemos nos nossos dias de hoje. As pessoas dão uma moral tão grande, dão uma honra tão grande para os políticos, dão uma moral tão grande para os atletas, para os jogadores, para os artistas, atriz, ator, mas não dá honra ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Então, o que as pessoas adoram na sociedade? O artista, o atleta, o político, o líder religioso se torna uma referência de idolatria em afronta ao próprio Criador, que é o nosso Deus, que é bendito eternamente, diz a palavra de Deus. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para não chegar nesse ponto. A idolatria está acontecendo. O povo está adorando, colocando o próprio homem acima do próprio Deus. Inclusive, nós vemos isso. Como está escrito aqui, é o que está acontecendo. O povo está adorando o homem, esquecendo de adorar a Deus, que é o Criador do céu e da terra. No tópico de número 2, a revolução do pensamento humano. Revolução do pensamento humano. A renascença
é um movimento intelectual que surgiu na Europa Oriental entre os séculos XIV e os séculos XVI. A característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo. Racionalismo significa modo de pensar, mas nós vamos estar falando mais sobre isso. Racionalismo, ou seja, tudo deveria ter uma explicação racional. Os renacionistas, eles recusavam acreditar em qualquer coisa se não pudesse ser provada racionalmente. É por isso que quando nós vamos falar de Jesus, as pessoas não crêem. Por isso que quando nós vamos falar do Evangelho, as pessoas não crêem. Porque as pessoas querem acreditar na razão dela. Quer acreditar naquilo que ela acha que ela precisa ver e tocar. Senão elas não acreditam. Então, essa teoria, esse movimento, que começou então, como nós já lemos aqui, no século XIV até o século XVI na Europa. Ele começou com essa característica desse movimento, foi o próprio racionalismo, ou seja, tudo deveria ser explicado racional. Os renacionistas, eles recusavam acreditar em qualquer coisa se não pudesse ser comprovada racionalmente. E durante esse período, que coincide com o início da Idade Moderna, que os historiadores marcaram a partir da tomada dos otomanos pelos turcos no ano 1453 até o ano 1789, na Revolução Francesa. Essa palavra otomanos é um movimento que surgiu lá na Turquia, é chamado de líderes dos guerreiros turcos. Isso foi levantado na Turquia entre os anos de 1453 até o ano 1789, na Revolução Francesa, e a visão da teocêntrica, em que Deus era a medida de todas as coisas, foi mudado por uma concepção antropocêntrica, que o homem se tornava a única medida de todas as coisas, ou seja, quando tinha visão de teocêntrica, era Deus no centro de todas as coisas. E nessa teoria, nesse movimento que foi criado, que foi formado, eles resolveram então deixar de acreditar como nós lemos aqui, no teocêntrico, que era Deus no centro de todas as coisas, Deus no comando, e passaram então a ter a sua concepção, aceitando a autopotência, que significa que o homem se tornava o centro de todas as coisas, dizendo que o homem se tornava a única medida de todas as coisas, ou seja, sempre uma teoria nova para querer fazer que as pessoas deixem de acreditar em Deus, fazer que as pessoas deixem de acreditar que ele precisa de Deus, que ele depende de Deus, né? E então eles criam esses movimentos, essas teorias, e infelizmente muitas pessoas aderem a esses movimentos, né? Então, no lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. Ou seja, toda admiração agora não é mais de Deus, agora é do homem. Mudaram a glória de Deus para o homem.
E o movimento faz que as pessoas então se aderem, acreditam dessa forma, e eles então passam a adorar de forma totalmente que contradiz a palavra de Deus, que desagrada o próprio Deus. Eles deixaram de enxergar o mundo com as lentes de Deus e passaram a enxergar com as lentes do próprio da criatura que é o ser humano, que é o homem, né? Assim surgiram os primeiros efeitos do processo secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder espaço para o racionalismo e o ceticismo, que é dúvida de tudo, uma pessoa que duvida de tudo. É dessa forma que começou então o racionalismo, a pessoa que duvida de tudo. Quando nós falamos de Deus para as pessoas duvidam. Quando nós falamos para as pessoas que Jesus é bom, Jesus está para voltar, que Deus criou todas as coisas, os homens não acreditam. Mas quando alguém sobe num palanque, num caminhão, ou vai no microfone e fala de si próprio, as pessoas aplaudem, as pessoas acreditam, confiam, as pessoas brigam por causa de uma política, brigam por causa de um time de futebol, se mata. As pessoas fazem tudo isso na política, na religião, no time de futebol. Tudo isso as pessoas fazem. As pessoas adoram os líderes religiosos, as pessoas adoram político, as pessoas adoram os atletas, os atores, as pessoas adoram tudo menos o nosso Deus. Então, as pessoas passaram a ter esse espaço no seu coração do racionalismo. E o ceticismo, que é duvidar de tudo, né? Nesse sentido, a revolução científica literária que se deu a partir do renascimento, quer dizer, alguém que nasce de novo, né? Mas o único modo de nascer de novo é o que a palavra de Deus fala, quando nós, então, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, né? Contribui o renascimento contribui para o surgimento do humanismo. Quantas coisas, né? Humanismo. Agora nós vamos falar sobre o humanismo. Humanismo. A Itália foi o principal centro humanista aos fins do século de número 15. A Itália. Para o movimento humanista, a ética, a moral, depende do homem. É dessa forma que eles acreditam. Tudo depende do homem. Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores e não mais o nosso Deus, não é mais o Criador. Tudo depende do homem, né? Não depende mais de Deus. Então, é o perigo que nós vê tantos movimentos que eles fazem acontecer no mundo. E o povo vai aderindo, né? O povo vai aceitando, vai acreditando, vai confiando dessa forma. Então agora nós vamos falar sobre isso, humanismo. Humanismo, que foi criado na Itália no século de número 15. O movimento humanista e a ética moral que depende só do homem. Assim a criatura passou a ser a base de todos os valores e não mais o Criador, ou seja, não mais Deus. Os humanistas, eles aprofundaram seus estudos, história na antiga, a fim de desconstruir os livros sagrados. Começaram então a criar as suas histórias, querendo mostrar uma maneira, uma forma das pessoas não mais acreditar na palavra de Deus, não mais acreditar na Bíblia Sagrada. Isso está no mundo inteiro.
Nós vemos para tudo quanto é lado dessa forma as pessoas querendo desconstruir a verdade do nosso Deus, querendo negar a palavra de Deus. Então é dessa forma. Passa a confiar só na sabedoria humana. Põe o homem em primeiro lugar da sua vida, desconstruindo a palavra de Deus na vida do povo, né? De positivo, destaca-se a valorização dos direitos dos indivíduos. Porém, essa não é a bandeira do próprio humanismo, ou seja, eles usam como um ponto positivo no ensinamento deles, eles começam a colocar um ponto positivo que todo mundo acredita, mesmo que é verdade, todo mundo quer realmente, eles colocam o ponto positivo neles, que é esse daqui, ó. Eles colocam a valorização dos direitos do indivíduo, ou seja, do direito do povo. Mas eles falam que essa é a bandeira deles, mas vamos lá. Essa não é a bandeira deles. Essa é a bandeira da palavra de Deus. Isso é do nosso Deus. Olha o que diz aqui, olha. Essa não é uma bandeira própria do humanismo. Olha aqui, ó. A Bíblia possui um arcabouço de concepção de liberdade, de igualdade. Quando fala a Bíblia, possui um calabouço, ou seja, um esqueleto, que leva eu e você, leva todos nós a entender que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que fala sim que Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus trata todos de acordo com o seu próprio amor. Deus não tem diferença de pessoas. Para Deus não existe cor, não existe raça. Para Deus não existe nação. Para Deus não existe região. Todos para Deus são pessoas importantes que Deus ama. Então a Bíblia possui um arcabouço de concepção de liberdade, de igualdade. Todos são iguais perante o nosso Deus. Para Deus não tem presidente da república, não tem ninguém que seja melhor do que o outro. Para Deus nós somos todos iguais. Vamos ver o que diz a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 1 até o versículo de número 9. Então vamos lá para o livro de Pentateuco, lá no Pentateuco, o livro de Deuteronômio, capítulo de número 5, e nós vamos ler agora do 1 ao 9, que diz assim: E chamou, pois, Moisés a todo Israel, e disse: Ouve, ó Israel, o estatuto e os preceitos, que hoje vos falou aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em cumpri-los. Olha o que diz a Bíblia. O Senhor nosso Deus fez um pacto conosco em Horebe, não com nossos pais fez o Senhor esse pacto, mas conosco assim, em todos nós que estamos aqui vivos, face a face, falou o Senhor conosco no monte do meio do fogo. Aí ele disse: Estava eu nesse tempo entre o Senhor e vós, para vos anunciar a palavra do Senhor, porque viveste medo por causa do fogo e não subiste ao monte, dizendo ele disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Aí ele diz: Não fará outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma que está acima do céu, embaixo da terra
e nem nas águas, e nem embaixo das águas. Não te encurvará diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor disse, o Senhor Deus, sou um Deus zeloso, que vivo a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Então, ou seja, Deus coloca todo no mesmo patamar. Somos todos iguais perante o nosso Deus. O que acontece? Que antecede muitos direitos que aparecem nos tempos modernos. Destaca-se ainda que a criatura ensina. Destaca-se ainda que a criatura ensina a igualdade entre raças, classes sociais e gênero. Gálatas 3 e 28. Vamos lá. Livro de Gálatas. Vamos voltar aqui no Novo Testamento, livro de Gálatas. Vamos ler o versículo 3 e 28, que diz assim. Versículo 28. Não há judeu, não há nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Jesus Cristo. Somos todos iguais. Ponto de número 3. Nós vamos falar agora sobre o iluminismo. Iluminismo e pós-modernismo. O iluminismo surgiu na Europa entre o século 17 e o século 18. Seus adeptos rejeitavam a tradição, buscava resposta. Rejeitava a tradição e buscava resposta na razão. E entendia que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Olha até a situação que o homem vai buscar, né? O homem está inconformado e procura de todas as formas buscar alguma coisa para ele querer estar acima de tudo, querer estar no patamar mais alto. Isso é coisa do ser humano. E nós, olhando para a palavra de Deus, nós vemos que a palavra de Deus ensina que Deus dá graça aos humildes e que Deus resiste os soberbos. Então, o ser humano fica sempre pelejando, buscar alguma coisa para ele querer encontrar alguma razão para os seus próprios pensamentos. Então, aqui está o iluminismo e pós-modernismo. O iluminismo, como nós já falamos, surgiu na Europa entre os séculos XVII e o século XVIII. E seus adeptos rejeitavam a tradição e buscavam resposta na razão. Queria ter razão daquilo que eles achavam que era o correto. Então, deixa a tradição para lá e vamos buscar a resposta da nossa razão. Ou seja, as pessoas hoje também vão na igreja e elas não querem servir a Deus. As pessoas vão para a igreja, mas quer que realmente Deus aceita ela do jeito que ela é. Não quer ter conversão. As pessoas acham que do jeito que ela nasceu, Deus é obrigado, do jeito que ela nasceu, não, do jeito que ela quer ser. Ela acha que Deus é obrigado a aceitar ela daquele jeito. E a Bíblia ensina que nós precisamos regenerar, que nós precisamos se converter ao Senhor, que nós precisamos negar este mundo e servirmos a Deus dentro da vontade de Deus, ser submisso ao nosso Deus, obedecer à vontade de Deus e não Deus ter Deus tem que nos salvar do jeito que nós queremos. Deus que vai nos levar para o céu, mas tem que ser do meu jeito, do jeito que eu quero. Não é do jeito que Deus quer, não.
é do jeito que eu quero. O ser humano está fazendo dessa forma, né? Está se colocando dessa forma. Ele quer ter a razão do seu lado, ele quer ser o dono da razão. Então entendia que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja não servia para nada, que a igreja era algo dispensável, algo que pudesse ser dispensada. Não serve para nada. É dessa forma que é o pensamento dele. Já após modernismo, modernidade, modernidade ou modernidade líquida surge a partir da metade do século XX. Sociólogo observa que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Isso quer dizer que os valores que era absoluto tornaram-se relativo. Ou seja, é isso que eu estou dizendo. Aquilo que é da vontade de Deus, o homem, ele acha que não está certo. Tem que ser da vontade da pessoa. Em vez de nós se convertermos a Cristo, entregarmos nossas vidas ao Senhor e ser submisso a Deus, eles querem que Deus que seja nosso submisso, que nos aceita do jeito que nós somos. Nenhuma empresa aceitaria isso, né? Se nós entrar numa empresa e chegar lá e quiser fazer tudo do jeito que nós queremos, do nosso jeito, o patrão nos manda embora. O patrão não aceita isso. Mas às vezes o ser humano acha que Deus é obrigado a aceitar ele dessa forma. A Bíblia diz, Deus disse, venha como está, mas não ficar como está, né? É venha como está. Então, Jesus fala assim, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, ensinando eles a guardar a palavra de Deus, e aquele que aceitar Cristo, aquele que se converter a Cristo, que passar pelas águas, aceitar as águas, o batismo nas águas, se converter ao Senhor, se converter e mudar de vida, ter uma regeneração, ser regenerado, ter uma conversão, então Deus dá o privilégio dessa pessoa ser um bem-aventurado, né? Bem-aventurado. Mas a pessoa tem que ser regenerada, a pessoa tem que converter, ter uma mudança de vida, aceitar Cristo, a mudar o pensamento dele, o coração dele, as atitudes dele, ele se converter ao Senhor Jesus Cristo. Então, essa modernidade líquida surge a partir da metade do século XX. Sociólogo observa que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Que isso quer dizer que os valores eram absoluto, os valores que eram absolutos tornaram-se relativos. Nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo. Vamos traduzir o que significa a palavra egocentrismo. Egocentrismo significa uma exagerada exaltação, própria da personalidade, ou seja, uma pessoa que está realmente exagerada. Ele quer ser o centro das atenções. Ele não quer Deus como a sua referência, o Criador. Quando ele trabalha, faz a obra de Deus, ele não quer que a obra de Deus seja para a glorificação do Senhor. Ele quer ser o centro de tudo. Ele quer ser o centro das atenções. Ele quer que tudo seja realmente
ali como ele fosse o centro das atenções, todas as referências a ele, toda a honra a ele, toda a glória a ele. É dessa forma, então, que nos mostra. Ele quer ser o centro de todas as atenções. Então, voltando aqui para a nossa lição. Nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcavam esse movimento foram o hedonismo e o narcisismo. Esses dois movimentos, no contexto do que nós estamos falando aqui, foram os dois grandes imperativos que marcaram esse movimento. Hedonismo. O que é o hedonismo? É a busca pelo prazer. É o único propósito da vida. A pessoa que está vivendo neste mundo, mas querendo viver com seus próprios prazeres, vivendo a sua vida como o prazer fosse a única coisa interessante e importante da sua vida. Aqueles que amam a Deus, aqueles que servem a Deus, não pensam dessa forma. Aqui a Bíblia diz que Deus nos deu uma vida e nós temos o direito de desfrutar de tudo. Mas a Bíblia nos mostra que tudo isso aqui é passageiro, tudo isso se acaba. Então não é a única coisa que nós queremos viver nesse mundo dessa forma, buscando como fosse o único prazer que nos dá, os prazeres da vida. Não. Nós temos uma alma para apresentar a Deus. Nós temos um Deus que é o nosso Criador, que nós precisamos honrar a Ele, amar a Ele sobre todas as coisas, colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida, e não os prazeres carnais, os prazeres da vida. Tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui se acaba, tudo isso aqui vai acabar. Por isso que às vezes o homem se torna interesseiro, ele quer conquistar o mundo todo, ele quer conquistar tudo, ele quer ganhar tudo. Aí a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, perder a sua própria vida. Para nada serve, né? Nada adianta. Então isso é o movimento que foram o hedonismo e também o narcisismo. Narcisismo, o que é narcisismo? É um indivíduo que admira, o indivíduo que admira exageradamente a sua própria imagem. Sabe essas pessoas que ele se sente melhor do que todo mundo? A pessoa que tudo que ele faz é o melhor, tudo que ele fala é o correto, ele não dá ouvido aos outros, ele é uma pessoa dessa forma, que toma essa atitude, tudo que ele faz é o melhor, tudo que ele fala é o correto, não quer dar ouvido às outras pessoas, ele contempla, se admira exageradamente a sua própria imagem. Ele acha que ele é o máximo. É por isso que ele não dá ouvido a ninguém. Não é uma pessoa humilde, não é uma pessoa que... ele é uma pessoa arrogante. Ele é uma pessoa diferenciada, porque ele se admira, ele se auto-idolatra. Então ele se coloca nesse patamar chamado narcisismo. Narcisismo. E nós vamos falar mais ainda um pouco sobre isso. Mas na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido, tais como o uso das pessoas, o abuso do corpo, a depravação e o consumismo desesfreado. Ou seja,
ele é uma pessoa poderosa. Ele faz o que ele quer, arrogante, não dá ouvido a ninguém, não aceita conselho. Tudo que ele fala, ele está certo. Ele está vivendo dessa forma, na busca do bem-estar humano. Ou seja, ele não tem compromisso nada com Deus. É na busca do bem-estar humano. Ele quer viver bem aqui na face da terra. Como ser humano, ele quer ganhar tudo. Então, o que ele faz? Na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido. Não importa o que ele vai fazer para conquistar. Tudo é válido. Então, por isso que surge muitas corrupção, por isso que surge muitas pessoas que ele é exagerado em tudo, muitas corrupção, principalmente na nossa política, é o que nós vemos, é umas pessoas desesfreadas que gasta à vontade, ele não economiza nada, ele quer ver só o bem-estar dele, não importa os outros, não importa a nação, não importa a igreja, não importa a família, ele está pensando em si próprio. Então ele é um indivíduo que se admira exageradamente na sua própria imagem. Tópico de número 3, que nós vamos estar falando agora. Nós vamos falar sobre o tipo de auto-idolatria. O tipo de auto-idolatria. Para nós falar do tipo de auto-idolatria, tipos de auto-idolatria, nós vamos falar no primeiro ponto de idolatria e auto-imagem. Idolatria é tudo que se coloca no lugar de adoração a Deus, tudo. Muitas das vezes, as pessoas às vezes até pregam contra a idolatria, fala de idolatria, mas às vezes não tem aquele entendimento do que é idolatria. Então, idolatria é tudo aquilo que nós coloca em adoração no lugar de Deus. Quantas pessoas, meu Pai do céu, que está colocando o ser humano no lugar de Deus, está adorando mais o ser humano do que a Deus. Às vezes um jogador de futebol, um político, às vezes um pregador da palavra de Deus, um pastor, um missionário, um dirigente de uma igreja, adora ele mais do que o próprio Deus. O que ele falar é certo, mesmo ele falando coisa errada, mas o que ele fala está certo. É 2 pesos e 2 medidas. Se uma outra pessoa falar isso, ele não aceita. Ah, mas porque foi aquele que falou, ele aceita. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Não idolatrar as pessoas, não adorar as pessoas, não colocar as pessoas acima do próprio Deus. Então, idolatria é tudo que se coloca no lugar de adoração a Deus. Nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado. Vamos olhar na palavra de Deus, livro de Êxodo 20. Vamos lá de novo, no primeiro livro da nossa Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 20, e vamos ler o versículo de número 3 e depois o de número 5, que diz assim: Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e disse: eis que está para morrer por causa da mulher que tu tomaste, porque ela tem marido. Deus repreendendo, então, Abimeleque. Versículo 4, Abimeleque ainda não se havia chegado a ela, perguntou, pois o Senhor, matarás porventura também uma nação justa?
não me disse ele mesmo, a minha irmã, é minha irmã. E ela mesmo disse, ele é meu irmão. Na sinceridade do seu coração e na inocência das minhas mãos fiz isto. Abimeleque se justificou, né? Porque aqui está falando de quando Abrão e Sara, eles mentiram. Ficaram com medo de morrer. Mentiram. Então se apresentaram para Abimeleque como eles fossem dois irmãos, não fosse um casal. E Abimeleque, então, ele tomou Sara para querer que ela fosse a sua esposa. Mas Deus o repreendeu, Abimeleque. E ele aqui se justifica a Deus, dizendo que ele não sabia, ele estava inocente. Que foi Abrão e Sara que disseram que eles não eram casal, que apenas eram dois irmãos. Então, no versículo 5 nós vemos aqui, não me disse ele mesmo, é minha irmã. Então ele está se justificando a Deus, ele está mostrando o que estava acontecendo por causa do erro cometido por Sara e também por Abrão. Sarai e Abrão. Nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria, enquanto Cristo reflete a imagem de Deus. Hebreus 1, 2 e 3. Vamos lá para o livro de Hebreus agora. Livro de Hebreus, capítulo 1. O versículo 2 e o 3, que diz assim: nestes últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória, e a expressa imagem do ser, sustentando todas as coisas para o seu poder, havendo ele mesmo feito e purificado a purificação dos pecados, assentou-se à direita da imagem, da majestade nas alturas. Ou seja, ele é o Criador, né? Ele reflete a imagem do Criador em nós. E nós, então, não podemos deixar de amar o Criador que reflete a imagem de nós, porque nós não refletimos a imagem de Deus, nós refletimos a imagem do pecado, né? Então, enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, a pessoa que está no narcisismo, ele reflete o pecado. Agora, se eu e você, se nós aceita Cristo e vive a palavra de Deus, nós refletimos a glória de Deus na nossa vida. Refletimos o nosso Deus também na nossa vida, né? Mas se a pessoa está no narcisismo, que está na auto-idolatria, na auto-imagem, ela está refletindo o pecado na sua própria vida. Então, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado, como nós vamos ler também agora em João 8:34. Vamos lá para o livro de João 8:34, que diz assim: replicou-lhes Jesus, em verdade, verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Então não reflete agora Deus dele, ele é escravo do pecado. O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, amante de si mesmo, avarenta, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus, hedonista, amante dos seus deleites. Quer dizer, é uma pessoa realmente fora
de toda a vontade do nosso Deus, totalmente fora da direção de Deus. O apóstolo Paulo, então, ele está mostrando aqui o homem caído, que está nessa situação porque ele está fora dos planos de Deus, ele está negando a vontade de Deus. Desse modo, uma pessoa não regenerada, ele tem a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo-se uma opinião elevada de si mesmo. É uma pessoa que ele não é regenerado, é uma pessoa que não é convertida. Então, o que ele faz? Ele é uma pessoa que tem a necessidade de se promover. O que é autopromover? A pessoa querer se destacar, querer se aparecer. Aquela pessoa que se coloca. Vou dar até um exemplo. Se ela prega num culto e se converte em algumas almas, ela acha que converteu porque ela falou bonito, porque ela falou bem. Ela nunca se coloca que Deus trabalhou no coração daquela pessoa e ele então se entregou a Cristo. Ele vai falar, eu preguei bem nessa noite. Esse culto eu preguei muito bem, falei muito bonito e as pessoas se rendeu aqui, se convertendo por causa da minha pregação. Então, as pessoas querem se autopromover. Desse modo, uma pessoa, então, ela é não regenerada. Uma pessoa que não tem conversão a Cristo, não é regenerada. Então, ela precisa se autopromover, porque ela está fora do plano de Deus. O Espírito Santo não está trabalhando na vida dela. É ela que está se autopromovendo. Então, uma pessoa dessa, ela tem uma opinião elevada, ou seja, não aceita nem conselho de ninguém. Tudo que ela fala é o melhor, o que ela pensa é o melhor. Ela não aceita as outras pessoas nem opinar. Ela também anseia por um reconhecimento, ela quer ser reconhecida. Quando ela faz alguma coisa, ela quer que as pessoas reconheçam, que as pessoas admiram, que ela quer que as pessoas valorizem ela. Ela quer se aparecer. Então, é dessa forma que nos ensina aqui nesse estudo. Ela anseia por reconhecimento de modo ilícito, busca estar sempre em evidência, ou seja, o que é evidência? Está sempre se aparecendo. Evidência é se aparecer, está sempre, é uma pessoa que quer sempre estar em destaque, quer sempre estar em primeiro lugar, onde todo mundo possa ver. Então, contrário à autoidolatria, a Bíblia ensina a primazia que é de Cristo, não do homem. Primazia é Deus que está, Cristo que tem que estar em primeiro lugar da nossa vida. É Cristo que tem que aparecer. O destaque é para o Senhor Jesus, não é para o homem. Então a primazia tem que ser do Senhor Jesus e não do homem. É isso que a palavra de Deus, ela nos ensina. Agora, não, vamos ler ainda livro de João 3:30. Vamos ler. Livro de João 3:30, vamos ver o que fala. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, toda honra e toda glória para Jesus. É necessário que ele cresça, que ele apareça. E não eu, e não o ser humano, né? Então é dessa forma. Idolatria no coração. O coração se refere às emoções, à vontade, ao centro de toda a personalidade. Quando nós falamos do coração, nós falamos assim, olha, essa pessoa tem um coração bom. O que nós entendemos, o que é coração? Alguém pode dizer assim, meu coração é algo que nós temos dentro de nós, um organismo, ele é de carne. Quando nós falamos do coração,
nós estamos falando de emoções, nós estamos falando de vontade, ao centro de toda a personalidade do homem ou da mulher, do ser humano. Então é por isso que falamos de coração. E o que diz a Bíblia em Romanos 9:2? Vamos ler? Romanos 9, versículo 2 diz assim: perguntaram-lhe os seus discípulos, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Olha a pergunta. E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que nele se manifeste o quê? A obra do nosso Deus. Então, a Deus manifestou a obra no coração desta pessoa e de todos aqueles que puderam contemplar o milagre de Deus na sua vida. Romanos 10, versículo 1. Não, versículo 6. Romanos 10, versículo 6. Jesus propôs-lhe essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. O povo não estava entendendo o que Jesus dizia, né? 1 Coríntios 4 e 5. Vamos já encerrar. Já estamos caminhando para o encerramento. Vamos só correr mais um pouquinho aqui na palavra de Deus. 1 Coríntios 4 e 5, que diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz a todas as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberão de Deus o seu louvor. Ou seja, nós não podemos julgar as pessoas. Tudo pertence ao nosso Deus. É Ele que vai realmente colocar cada um de acordo com os seus feitos, as suas obras. E nada depende de nós estarmos querendo se colocar no lugar do nosso Deus, né? Então, ele também é descrito como, o coração também é descrito como enganoso e perverso, pois do seu interior saem os maus pensamentos e as imoralidades, a avareza, a soberba e a insensatez. A Bíblia fala sobre isso, né? Do coração do homem sai tudo isso. Vamos ler o que está escrito no livro de Jeremias. Jeremias 20, capítulo 17, e o versículo 9, que diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem poderá o conhecer? Então, é o que a Bíblia diz do coração do homem, né? Ali sai os maus pensamentos, as imoralidades, as avarezas, a soberba e as insensatez. Em vista disso, Deus condena a adoração a ídolo no coração. Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adora a Deus, mas na verdade serve a ídolos em seus corações. Muitas pessoas, né? Agora, você, nós não sabemos, mas Deus conhece o nosso coração, né? Deus conhece. Mateus 15 e 8. Livro de Mateus, capítulo 15, versículo de número 8. Diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o coração, porém, está longe de mim. Então, Jesus conhece o nosso coração. Infelizmente, algumas pessoas então chegam a aparentar que está adorando a Deus,
mas na verdade está adorando a ídolo em seus corações. Assim, quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo, quanto prioriza a reputação, nutre da tendência supersticiosa, possui excessivo apego aos bens materiais. Ao contrário dessa postura, a fim de não pecar, somos advertidos a guardar a palavra de Deus no nosso coração. Então, o coração, se nós não dominar ele, se nós não converter ele, nós corremos esse risco de acumular no nosso coração aquilo que não é agradável ao Senhor, como diz aqui, quando prioriza a reputação pessoal. Reputação é um conceito de opinião pública favorável ou desfavorável. Então, nós podemos acumular essa reputação no nosso coração. Quando nós falamos em coisa supersticiosa, nós falamos de superstição. O que é a superstição? Que nós, às vezes, tem pessoas que não pode passar debaixo da escada porque hoje é sexta-feira, não pode pôr chinelo virado contrário perto da cama. Tudo as pessoas vai para o lado da superstição, esquece de acreditar no poder do nosso Deus e de honrar a Deus. O que é a superstição? É uma crença baseando-se baseada nas ideias que determinada atividade ou número ou palavra. Ou seja, superstição é uma crença, as pessoas vão acreditar naquelas ideias que são determinadas, às vezes baseado em número ou às vezes em palavras. Como eu já disse aqui, hoje é sexta-feira, não pode passar debaixo da escada. Hoje eu vou deitar aqui, mas meu chinelo não pode ficar virado ao contrário. Ou uma outra superstição. Vou comprar uma Bíblia, vou deixar aberto no meu quarto no Salmo 91. Tudo superstição. Vou comprar o Salmo 93 e vou colar na minha porta. Nada disso vai resolver se nós não servirmos a Deus. Porque às vezes essas crenças são baseadas nas ideias, naquelas palavras, naquelas atitudes, naquelas coisas que foi ensinada dessa forma para eles erradamente, estão realmente fazendo dessa forma e acreditando que está tudo certo. Então, isso é a superstição. Vamos voltar aqui então para o nosso estudo. Ao contrário dessa postura, a fim de não pecarmos, somos advertidos a guardar o quê? A palavra de Deus no nosso coração. Não essas coisas perversas, superstição, essas coisas erradas. Nós precisamos guardar no nosso coração a palavra de Deus. Salmo 119, como nós aprendemos da palavra de Deus. Vamos lá. Salmo 119, o versículo 11, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a única maneira da pessoa guardar o coração é estar guardando a palavra de Deus. E não uma superstição, não essas coisas erradas, né? Ponto de número 3, último ponto. Idolatria sexual. A falha no controle dos impulsos sexuais está associado à sensualidade, as pessoas que não têm controle. Por isso que ocorre muitas coisas erradas no mundo, estupro, tantas coisas erradas, porque as pessoas se entregam ao erro, se entregam às coisas erradas. Então, as pessoas alimentam as coisas erradas na sua vida, tem uma postura errada e comete erros, pecado que desagrada a Deus. É pecaminoso, como diz a palavra de Deus, dessa forma. Então, nós estamos falando sobre a idolatria sexual, que é a falha do controle do impulso sexual associada à sensualidade.
o que está escrito em Romanos 1 e 27. Vamos para a palavra de Deus no livro de Romanos. Romanos 1 e 27. Que diz assim: semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se tramando em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu próprio erro. É o que diz a Bíblia, né? Libertinagem, isso é imoralidade e libertinagem. Ainda Romanos 13:13. Romanos 13:13 diz aqui, olha: andemos honestamente como de dia, e não em glutonarias, em bebedeiras, e não com impundiciais e dissoluções, não em contenda nem inveja. Então, é o conselho da palavra de Deus, que a concupiscência na carne, ela caracteriza quem é dominado pelo próprio pecado sexual. Não se trata apenas da prática do ato imoral, mas também na busca intencional, compulsiva pelo prazer ilícito. Às vezes as pessoas não chegam a praticar, mas só dela desejar, só dela colocar o coração naquilo, ela está cometendo também o pecado. É o altar da idolatria sexual edificado no coração. Ou seja, é como se estivesse levantando lá no coração dele um altar para esse tipo de pecado. Então a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo, a fim de se satisfazer o ídolo da perversão, da lascívia, por meio do pecado. A orientação bíblica para escapar desse mal é a seguinte: viva no Espírito e você jamais satisfarão os desejos da sua carne. Ou seja, vive Espírito e jamais satisfarão o desejo da sua carne. Esse é o conselho da palavra de Deus. Porque às vezes as pessoas que estão no mundo não conseguem fazer o que é correto na palavra de Deus e falam assim: mas não consigo. Então o conselho é esse: viver em espírito, não viver na carne. Porque se viver na carne, fica alimentando os prazeres da carne. Mas aquele que está vivendo em espírito, ele está alimentando as coisas que vêm do Senhor, as coisas que vêm do Espírito de Deus. Então, o conselho é esse: viva em espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da sua carne. Para nós, então, concluir, a conclusão diz assim: a corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. A impiedade é a ausência da retidão, resultado em teorias de autossuficiência que a criatura se ergue acima de Deus, acima do Criador, que é Deus. Ao colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva os seus interesses acima da vontade divina. Ou seja, o homem, às vezes, ele se coloca de uma maneira que ele não mais se interessa pelas coisas de Deus. Ele interessa só pelas coisas materiais, aquilo que satisfaz a sua própria carne, a sua própria vida. Então o homem leva os seus interesses acima da vontade divina, da vontade de Deus. E as consequências são idolatria, a depravação moral, a decadência social, espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre
os que são desobedientes à verdade divina. Ou seja, quando a pessoa está cometendo tudo isso, que está cometendo dessa forma, vivendo a sua vida sobre a face da terra, ele não está agradando a Deus. Ele está em desobediência ao nosso Deus. Ele está fazendo aquilo que não é da vontade de Deus. Então as Escrituras alertam que a ira divina, ou seja, a ira de Deus, ela permanece na vida das pessoas que estão vivendo dessa forma, descontroladamente, ignorando a palavra de Deus, ignorando o próprio Deus. Então a ira de Deus permanece sobre a vida dele. Enquanto não se converter, enquanto não ter uma conversão, não se regenerar, mudar de vida, enquanto isso não acontecer, a ira de Deus permanece sobre a vida deles. Mas se o homem se converter, buscar a Deus, arrepender dos seus maus, a Bíblia diz que Deus ele é misericordioso para perdoar e conceder a salvação do nosso Deus a todos os homens. Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama o homem, Deus ama a mulher e não ama o pecado. Então, se nós deixarmos o pecado, deixarmos os prazeres da carne e buscarmos a Deus, o nosso Deus ele estará realmente de braços abertos para nos receber, nos abençoar e nos perdoar de todo o nosso pecado. Amém? Que Deus assim abençoe a todos. Estamos encerrando então a lição de número 4. Se Deus assim nos permitir, vamos fazer a lição de número 5 na próxima quarta-feira, que tem o título A Desacralização da Vida no Ventre Materno. Esse é o título da nossa lição da próxima quarta-feira, se assim Deus nos permitir. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela tua participação. Obrigado por nos ajudar. E compartilhe essa mensagem, essa live. Compartilha, comenta. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por esse estudo. Assim, ó Deus, eu te peço, meu Pai querido, que cada pessoa, ó Deus, seja abençoada pelo Senhor, seja curada, seja liberta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, por esse momento na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Pedimos ao Senhor que entre em cada casa, em cada lar, em cada família e conceda a todos a bênção, a vitória, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, para todos sempre, todos diga amém. Deus abençoe, obrigado pela tua participação. Até a nossa próxima live, quarta-feira, se assim Deus nos permitir. Fique todos na paz do Senhor. Jesus